Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a Virgem Santíssima, nosso Pai São José, toda a milícia celeste, estejam junto de nós, nos conduzindo, nos protegendo e nos guardando na nossa caminhada rumo à perfeição da caridade, rumo ao céu. Nosso Pai São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então nós vimos no vídeo passado que São José era um santo, um grande santo. Um santo que poderia se dizer, né, maior do que sétima morada, mas como a gente não tem essa classificação, é um santo de sétima morada, né? Um santo, o mais alto grau de santidade que se pode chegar nessa terra. E que São José justamente recebeu de Deus esse grau de santidade justamente pela missão que Deus quis confiar na vida dele. E para que se cumprisse essa missão, Deus lhe deu a santidade, o amor necessário para que cumprisse essa missão, né? A missão de guardar seus maiores tesouros, que é o próprio Jesus e a Virgem Santíssima. E a gente viu também que diante da realidade que ele percebia que estava acontecendo, da gestação de Maria e daquela graça sobrenatural que acontecia, que ele não conseguia compreender especificamente o que Deus queria realizar na vida dele, qual era a vontade de Deus para a vida dele, ele sofreu uma angústia tremenda, mas que perseverou buscando, meditando, esperando de Deus que se manifestasse para ele a vontade divina na vida dele, e que Deus se manifestou. Então a gente aprende a primeira lição, que é a fé de São José, né? E que a gente sabe que se nós permanecemos com o nosso olhar voltado para Deus, o Senhor vem em auxílio às nossas fragilidades, nossas fraquezas, e nos socorre diante das nossas necessidades. E a gente vê também que essa postura de São José, ela continua na vida dele, porque a gente percebe lá um pouquinho mais para frente, já no capítulo 2 do Evangelho de São Mateus, que quando Herodes decide então matar o menino que nasceu, o menino rei que era anunciado e proclamado, o Senhor intervém também mais uma vez na Sagrada Família e a livra desse mal. Então a gente vê, né, diante da crueldade de Herodes, este que se achava governador de tudo, né, o poderoso que dominava tudo, e que por conta da sua inveja, da sua crueldade, decide então matar todos os meninos, né, de 2 anos para baixo, crianças nascidas, inocentes. Veja que a crueldade então dominava e imperava no mundo, mas Deus, ele olha e ele coloca a sua mão, de uma forma simples e que talvez aos olhos de muitos que viviam aquela realidade naquele tempo nem perceberam, mas Deus ali se manifesta para que a sua vontade continue prevalecendo sobre aqueles que o amam. Mas a minha pergunta que fica é: por que Deus não se manifestou à Virgem Santíssima? Por que Deus não enviou o seu anjo à Virgem Santíssima? Ora, ela é muito mais santa, né? Nem se compara com a santidade de São José, ela é muito mais santa. Por que Deus não enviou o seu anjo a ela? Para dizer, né, olha, Herodes vai tentar matar o menino, avisa José para que ele possa fugir com vocês para o Egito, e faz isso, isso, isso. Por que Deus não deu as suas instruções a Maria e as deu a São José? Bem, é porque essa era a missão, a vontade, o desígnio de Deus para a vida de São José no plano da encarnação. São José tinha justamente esse papel de proteger e de guardar a igreja que nascia, de proteger e guardar o próprio menino Deus e a Virgem Santíssima. Deus quis e planejou essa missão para a vida de São José. Então São José é aquele que é utilizado como instrumento nas mãos de Deus para guardar a Virgem Santíssima. E a gente vê na narração que vai dizer assim: o anjo se manifestou em sonho a José e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes procurará o menino para o matar. Ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que dissera o Senhor por meio do profeta: do Egito chamei meu filho. Veja que aqui a gente vê já que a vontade de Deus, ela se cumpre através da vida de Herodes, e como Deus desejou a vida de São José, planejou também São José dentro da Sagrada Família para cumprimento perfeito da sua missão. Porque havia uma profecia: do Egito chamei meu filho. E São José é utilizado como instrumento também para que essa profecia se concretize. Então veja que
o Senhor se manifesta a José e fala: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E a palavra diz que São José se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Veja, São José também nos ensina essa obediência pronta no cumprimento da vontade de Deus. E a gente não pode achar que simplesmente, não, mas o anjo se manifestou a ele e por isso que ele obedeceu assim prontamente. Se hoje se manifestasse a mim, eu também obedeceria. Muito pelo contrário, meus irmãos. Se São José não fosse acostumado no dia a dia a buscar a vontade de Deus nos acontecimentos simples da vida, ele não conseguiria discernir como vontade de Deus essa manifestação que apareceu no sonho. Quantos exemplos que a gente tem na vida de santos e quantos exemplos que a gente tem na nossa própria vida, talvez com pessoas conhecidas, que talvez tiveram sonhos, que talvez tiveram manifestações e que não conseguiram perceber o que Deus queria na vida deles com aquele sonho. Ou que muitas vezes o demônio se utilizou de sonhos para confundir, para semear ali uma dúvida, uma semente de discórdia, através dessas manifestações sobrenaturais. Então, se São José não fosse habituado a buscar e ouvir a vontade de Deus, se São José não fosse sensível às realidades espirituais e à manifestação da vontade de Deus no dia a dia, ele não conseguiria perceber essa manifestação de Deus na vida dele. Então, a gente aprende que São José ele estava sempre atento, buscando compreender aquilo que Deus queria. Que tinha, assim, os ouvidos do seu coração, como dizem os Santos do Carmelo, abertos a compreender a vontade de Deus. E ali naquela manifestação do sonho, ele responde prontamente e diz no meio da noite, ou seja, São José não ficou preparando, ele tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ele não juntou seus bens, não ficou alguns dias ali juntando dinheiro, juntando comida e as coisas necessárias. Não, ele foi prontamente, confiou na vontade de Deus, confiou naquilo que Deus iria realizar. Confiou que Deus iria cuidar e queria agir também através dele, da vida dele, para cuidar da Virgem Maria. Vejam que talvez ele enfrentou diversas dificuldades e ele sabia que iria enfrentar essas dificuldades no Egito. Sem um emprego de pronto, de imediato. Dias e dias caminhando através do deserto. Imaginem se ele, tendo essa responsabilidade de saber que deveria cuidar e guardar da Sagrada Família, prover o sustento para eles, quantas preocupações não apareciam talvez no coração de José, mas ele confiou na misericórdia de Deus, ele confiou e obedeceu prontamente. Tomou o menino e sua mãe, aquilo que era essencial, aquilo que bastava, e se lançou para cumprir a vontade de Deus. Veja que exemplo que nós temos que tomar para a nossa vida. E que a autoridade que Deus lhe confiou de proteger a Sagrada Família, porque lhe deu esta missão: vai, eu te ordeno, toma o menino e sua mãe e segue para o Egito, conduz a igreja, guarda a igreja durante a viagem, durante todo o tempo que fica lá até que eu te avise. Não é fica lá até que eu avise a Virgem Santíssima, fica lá até que eu me manifeste de outra forma, não, até que eu te avise. Ou seja, Deus confiou justamente a guarda e a proteção da igreja a São José. E se foi lá 2000 anos atrás, continua sendo até os dias de hoje. E é por isso que o Papa vem nos frisar, vem nos chamar a voltar o olhar para São José, para que nos proteja nesses tempos em que a igreja tanto sofre. E a gente tem que entender que, se Deus o confiou essa autoridade nas coisas terrenas, nas coisas visíveis da terra, muito mais o são nas coisas espirituais. Porque a palavra de Deus nos diz, através de São Paulo, não é contra homens de carne e sangue que nós devemos lutar, mas contra principados e potestades, contra as forças malignas que pairam, procurando nos derrubar. Nós sabemos que muito mais do que as forças físicas, do que as forças que podemos palpar, tocar nessa terra, sobretudo aquilo que é sensível, perceptível aos olhos humanos, muito mais nós devemos lutar e nos preocupar contra as forças espirituais, contra os demônios que o tempo todo desejam destruir a nossa carne, destruir a igreja que Cristo fundou. E imaginem-se que aquela igreja que nascia, os tesouros mais preciosos de Deus, o quanto os demônios não lutavam com garras e dentes para destruir a igreja que nascia. E Deus concedeu a quem a autoridade para proteger essa igreja? A São José. Porque se confiou na ordem terrena, o confiou também na ordem espiritual. Então veja que, se São José é o guardião e protetor da igreja na ordem terrena, muito mais o é na ordem espiritual. E é por isso que a igreja o invoca como o terror dos demônios. Veja, a tradição da igreja o invoca como o terror dos demônios,
porque Deus o confiou essa autoridade espiritual sobre toda e qualquer força maligna que queira se irromper, se levantar contra a sua igreja. E é por isso que nós devemos invocar Ele, invocar a proteção de São José diante das nossas necessidades, diante das nossas tribulações, diante daquilo que vivemos na nossa carne e na nossa igreja. Diante de todas as forças, né, como Herodes parecia ser o dominador, aquele que tinha a autoridade, que tinha o poder, aquele que devastava tudo com a sua crueldade, aquele que matava vidas inocentes, aquele que detinha o poder dos exércitos e que fazia toda a sua vontade e que botava em prática toda a sua maldade. Veja que Deus, ele dá um jeito de cumprir a sua vontade através do nosso glorioso São José. E assim o é também para nós nos dias de hoje. Se hoje a igreja sofre tantos ataques, se hoje as autoridades se levantam contra a igreja e querem a todo custo derrubar e destruir todas as estruturas da igreja, se hoje as ideologias se levantam contra a igreja tentando derrubar todos os valores cristãos que a igreja tem nos ensinado, todos os valores cristãos que a igreja infundiu no meio da sociedade e no mundo nosso, São José, ele vem como esse protetor, como esse guardião que se levanta e nos defende nas nossas misérias, nas nossas dificuldades e nas nossas necessidades. São José é esse que vem nos defender, é esse que vem nos guardar. Que nós tenhamos isso em mente e busquemos cada vez mais pedir a intercessão desse grande santo na nossa vida. Pedir que esse grande santo venha em auxílio das nossas fraquezas, venha em auxílio na nossa igreja, hoje que é tão calada, hoje que é silenciada pelos cantos do nosso Brasil e do nosso mundo. Que São José venha em nosso auxílio e nos ajude a também ser instrumentos na mão de Deus para que a igreja possa se levantar e para que a obra de Deus possa continuar seguindo, para que a vontade de Deus aconteça, mesmo parecendo que os poderosos têm poder sobre tudo e dominam tudo. Que a vontade de Deus aconteça na nossa vida e que São José nos ajude, que São José nos defenda contra tudo aquilo que não somos capazes de compreender e de resistir, mas que Ele seja também essa força que necessitamos na nossa caminhada. Nosso glorioso Pai São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.